Olá, eu sou Luigi e tenho 18 anos. E quando este fato aconteceu comigo, eu tinha 16 anos. E juro por Deus que não é invenção. E tudo que será relatado aqui foi real. Bem, eu moro no interior de Minas Gerais, numa casa simples. Eu e os meus amigos estávamos fazendo uma caminhada. E isso era por volta de umas 9 horas da noite. Depois de uma boa prosa, enquanto caminhávamos, logo ouvimos choro de cachorro, como se alguém estivesse batendo naquele animal. Eu e o meu amigo fomos averiguar o que estava acontecendo. E então seguimos na direção daquele choro. Para ajudar o pobre animal, eu e o meu amigo pegamos pedra e um pedaço de pau. E na hora que entramos no meio do mato, eu juro por Deus que vi uma criatura enorme, com olhos brilhantes como de um cachorro, parado e estava devorando aquele pobre cãozinho. E ali, diante dos nossos olhos, aquela criatura estava comendo a cabeça do pobre cachorro. Quando aquele bicho viu a gente, aquela coisa começou a rosnar. Então, corremos o mais rápido que podemos para fora daquela mata. E quando já estávamos ali fora, começamos a ouvir uivos estridentes vindo de dentro da mata. Bem, quase infartamos nessa hora. Mas para nossa sorte, ali naquela estrada deserta, passava um homem com uma caminhonete. Acenamos para ele e ele nos deu uma carona para casa. Então, contamos toda a história para aquele homem. E eu e o meu amigo prometemos que se nós esbarrássemos de novo com aquela criatura, com certeza nós iríamos matá-lo. Na manhã do dia seguinte, voltamos até aquela mata para ver o cadáver do cão. Mas para nossa surpresa, o corpo daquele cachorro havia desaparecido. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Matheus, o mesmo garoto do relato do lobisomem comedor de corpos. Bem, dessa vez a fera voltou em busca da minha família, mas se arrependeu. Tudo começou quando meu tio percebeu que os bezerros estavam sumindo de forma misteriosa. E ele pensava que poderia ser um ladrão de gado. Mas a minha tia sabia que se tratava de algo sobrenatural. Pois ela sabia que essa fera atormentava a minha família por anos. Bem, um dia o meu tio chegou em casa nervoso, pois mais um bezerro havia sumido naquela noite. Então, ele chamou seus 2 filhos, que eram os meus primos, e disse a ele que nessa noite eles pegariam o ladrão. Pois se isso continuasse, logo seu gado acabaria. Bem, a minha tia aconselhou a deixar isso de lado. Mas o meu tio não deu ouvidos a ela. Então, o meu tio pegou a sua caminhonete
e partiu com os meus primos rumo do sítio. E assim, quando lá chegaram, se armaram com espingardas. E assim, esperaram a noite chegar. Ficaram ali de tocaia, esperando o ladrão aparecer. Mas logo, da escuridão da estrada, surge a luz de um caminhão. O meu tio e os meus primos logo se escondem, esperando alguém descer do caminhão. E quando o caminhão para e um homem desce, eles já ficaram em posição para atirar. E assim que o homem desceu do caminhão, ele logo começou a falar umas palavras incompreensíveis. E em seguida, ele se ajoelhou e começou a rolar e a se debater no chão. E logo, aquele homem virou uma fera preta e peluda. A coisa tinha os olhos vermelhos com um olhar ameaçador. O meu tio e os meus primos, assustados, começaram a atirar na criatura. E mesmo após tomar vários tiros, aquela criatura olhava para eles com um olhar de ódio. Aquela besta fera começou a urrar e em seguida correu mata adentro, desaparecendo na escuridão. O meu tio e os meus primos voltaram para casa para chamar a polícia. Mas quando a polícia chegou ali no sítio, até o caminhão havia desaparecido. Daquela noite em diante, os animais pararam de sumir. E hoje, a minha família vive em paz, e aquele lobisomem nunca mais apareceu para nos perturbar. Posso dizer para vocês que lobisomens existem e são inteligentes. Porém, eu aconselho ninguém nunca tentar enfrentá-lo sozinho. E se algum de vocês algum dia se deparar com essa fera, eu aconselho que corram pelas suas vidas. Boa noite. Essa história que vou narrar aqui circula pela minha família há anos. E acreditem, é real. A minha tia-avó, antes de falecer, confessou tudo o que fez em vida ao meu tio, que era o seu sobrinho e pastor evangélico. A minha tia-avó, que chamarei aqui de Maria, quando jovem, era uma mulher muito visionária. Estava sempre investindo em seu futuro, pois tinha o sonho de se tornar uma cantora. E talento ela sempre teve de sobra. Mas eram tempos difíceis, e as mulheres eram muito menos beneficiadas do que os homens, em praticamente tudo. E quando ela fez 18 anos, apareceu um homem em sua casa. Ele se dizia empresário e a prometeu uma carreira na música. Ela aceitou a proposta do tal rapaz e foi com ele para Belo Horizonte. E mais tarde, ela foi descobrir que esse homem era um cafetão. E logo a minha avó foi parar em uma casa de prostituição. E com o decorrer do tempo, ela passou por vários atos de humilhação e crueldade naquele lugar. A sua dívida era enorme com os donos da casa, pois eles cobravam das meretrizes até a estadia, fora comida, roupa, maquiagem, etc. Bem, era uma dívida infinita, que por mais que as garotas ali se prostituíssem, jamais conseguiriam pagar.
E ela sempre orava todas as noites, pedindo para aquilo acabar. Mas segundo a mesma, Deus nunca ouviu as suas orações. Um certo dia, a minha tia-avó conversava com outras mulheres que se prostituíam ali. E todas elas se queixavam do tipo de vida que levavam. E foi quando uma das mulheres disse que não tinham para onde ir. E somente Deus poderia ajudá-las. Ela pediu para ter fé, porque se Deus quisesse, elas sairiam desta vida. E foi quando a minha tia-avó, muito revoltada, logo disse: "Eu já estou cansada de orar e não resolver nada. E agora eu vou passar a orar para o diabo. Quem sabe, assim, diferente desse Deus, ele nos escuta." As mulheres que estavam ali repreenderam a Maria e fizeram o sinal da cruz. Naquela mesma noite, a Maria teve um sonho com um rapaz alto, bonito e muito elegante. O mesmo dizia que poderia ser o seu protetor e que tudo dependeria dela. A Maria perguntou o que era ele, e ele disse que era o diabo, mas não estava ali para lhe causar mal. Porém, muito pelo contrário. Mas em troca, ele só queria a sua devoção e reconhecimento. A Maria aceitou, e logo aquele rapaz revelou que era um sonho. Mas se ela quisesse saber se a proposta era real, ela deveria dizer bom dia para a primeira pessoa que ela visse quando acordasse. E então ela deveria perguntar a essa pessoa se ela sonhou com o uísque. A pessoa então responderia que sim, que sonhou com o uísque. E também sonhou que a Maria dava uma festa, e nessa festa havia muita bebida. Bem, quando a Maria acordou, ela logo se lembrou de todo o sonho. E a primeira pessoa que ela viu quando abriu os olhos foi a senhora da casa, a cafetina. Ela chamava a Maria e pedia para ela se preparar, pois a noite daquele dia seria muito especial, pois muitos convidados importantes estariam ali. A Maria logo se lembrou do sonho, mas achou que era besteira de sua cabeça. Mas mesmo assim, perguntou se a cafetina havia sonhado com o uísque. Bem, e para a surpresa da Maria, a mulher respondeu que sim. Ela disse que estava em uma festa, e essa festa ocorria em uma mansão. E disse também que a Maria era a dona da mansão, e que ali na festa havia muito uísque para os convidados. Bem, a Maria achou aquilo muito estranho, mas não se convenceu totalmente. E naquela mesma noite, ela tinha um cliente que era um rapaz muito bonito e elegante, que por sinal parecia o mesmo homem do sonho da noite passada. O rapaz era muito rico. Ele pagou os donos da casa pela Maria, e assim ele a teve por toda a noite. E foi a primeira vez que ela se apaixonou por um cliente. E aquele rapaz também dizia estar apaixonado por ela. E o mesmo a levou embora daquele lugar. E assim, pagou todas as dívidas que ela tinha com os cafetões. Bem, o tempo se passou e os dois logo se casaram. Maria conseguiu realizar o seu sonho de entrar para o mundo da música. A mesma gravou alguns discos e até se apresentou em Nova York. Ela morava em uma mansão e tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. O seu marido era um completo cavalheiro,
porém muito misterioso. O mesmo tinha certos hábitos estranhos. Um deles era nunca ir à missa com a Maria. Ele sempre a esperava do lado de fora da igreja. E a Maria nunca havia se tocado de verdade que havia feito um pacto com o demônio. Bem, 10 anos se passaram, e o seu marido disse que estava na hora deles terem um filho. A Maria concordou e assim ela ficou grávida. E durante a gravidez, o seu marido chegou até ela e revelou a verdade que ela já sabia. Porém, ela nunca quis enxergar os fatos. Ele disse que o diabo havia feito uma proposta há 10 anos atrás. Ele a deu tudo e pediu apenas a sua devoção em troca. Mas ela foi uma tremenda traidora, pois em todo esse tempo ela só prestou adoração a outro Deus. O mesmo Deus que nunca a ouviu, nem mesmo quando ela mais precisou. E logo após ele dizer isso, a ficha de Maria caiu. E ela percebeu que aquele homem era o mesmo homem que ela havia visto no sonho há 10 anos atrás. Ou seja, ele era um mensageiro do diabo. Ele disse que a Maria teria uma segunda chance se ela sacrificasse o seu filho para o diabo e assim o pedisse perdão. E também demonstrasse gratidão por tudo que ele a deu. A Maria se negou a entregar o próprio filho e mandou seu marido ir embora. Ele simplesmente virou as costas e a partir dali ela nunca mais o viu. O filho de Maria nasceu morto e deformado. Ele parecia um demônio quando nasceu. Dizem as enfermeiras que até chifre a criança tinha. Dias depois, a Maria descobriu estar com uma doença grave e veio a falecer 3 meses depois. Mas antes de falecer, ela conseguiu reencontrar sua família, seus pais e irmãos. E então, ela confessou toda essa história ao seu sobrinho que era pastor de uma igreja evangélica. Ela usou todo o dinheiro que havia ganhado no tratamento de sua doença, mas no final de nada adiantou. Boa noite.